Olá! Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula trabalhando com o conjunto dos números inteiros. Lembra o que é o número inteiro? O conjunto dos números inteiros é o conjunto formado pelos números naturais, o zero e os opostos dos números naturais. Ele é representado pela letra Z. Ele é formado pelos números naturais. Então, quem são os números naturais? Os números naturais, nós vamos dar início aqui ao zero, ó, com o 0, 1, 2, 3, e eles são infinitos. Os números naturais, o zero e os opostos dos números naturais. Ó, o oposto de 1, menos 1. O oposto de 2, menos 2. O oposto de 3, menos 3. E assim sucessivamente. Então, os números naturais, o zero e os números negativos, que são justamente os opostos dos números naturais. Então, para montar esse conjunto, nós temos quem? Reticências, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, e eles são infinitos. Olha só, os conjuntos, como dos números inteiros, assim como lá nos naturais, eles obedecem a uma sequência. Nesse caso aqui, nós temos, primeiramente, os números inteiros negativos, o zero e, em seguida, os números inteiros positivos, que forma esse conjunto. Sendo que, ó, todo número natural, ele é inteiro. Porque para montar o conjunto dos números inteiros, nós precisamos de quem? Dos números naturais, seus opostos e o zero. Ok? Tudo bem? Vamos dar continuidade. Representação geométrica. Como é que eu represento geometricamente os números inteiros? Colocado anteriormente, é colocar os números na reta. Então, primeira coisa, vamos determinar, ó, o zero, que é o termo que separa positivos de negativos. O zero, à direita do zero, nós vamos ter os números positivos. 1, 2, 3, 4 e reticências. À esquerda do zero, nós vamos ter menos 1, menos 2, menos 3, e eles são infinitos para a nossa esquerda. Nós temos que, do lado direito do zero, nós temos apenas os números positivos. À esquerda do zero, nós temos quem? Os números negativos. Olha só, do lado direito, positivos, do lado esquerdo, negativos. Os números positivos, que são os mesmos números naturais, eles serão sempre maiores do que os números negativos. Por quê? Porque eles estão do lado direito do zero, enquanto que os negativos estão do lado esquerdo. Todos os números que estão do lado direito do zero serão sempre maiores do que qualquer número que está do lado esquerdo. Ainda utilizando a reta numérica, nós podemos identificar o antecessor e também o sucessor de um número inteiro. Sucessor, nós já sabemos que vem depois. Antecessor, antes. Quando é feita a comparação de números naturais, que são os positivos, inteiros positivos, é bem simples. Olha só, eu tenho 1 e 2. Para comparar entre 1 e 2, quem é maior? O 2 é maior do que 1. Então, nós temos aqui, ó, o sinal de maior, menor, igual e diferente. Agora, quando nós vamos comparar dois números que são negativos, é diferente.
nós vamos ter, geralmente nós temos um pouquinho mais de dificuldade. Mas se nós analisarmos a reta, fica muito mais fácil compreender. Olha só, eu tenho menos 3 e tenho menos 1. Quem é maior? Olha aqui, eu tenho 3 e tenho 1. Aqui, no exemplo de cima, eu estou comparando dois números negativos. E aqui embaixo, dois números positivos. Comparar os positivos é simples. 3 e 1, o maior vai ser 3, porque o 3, lá na reta, ele está mais distante do 0. E comparar dois negativos é só analisar a posição deles na reta. Ó, eu tenho menos 3 e tenho menos 1. O número que está mais próximo, ó, no caso, mais próximo do 0 é o 1. Portanto, o menos 1 é maior do que o menos 3. Todo número negativo é menor do que qualquer número positivo. Os números negativos, quanto menor, no caso, o valor absoluto, quanto menor valor absoluto ele tem, maior o valor. Quanto mais distante do 0, menor valor ele tem. Então, para comparar números inteiros, é só compreender ou prestar atenção na disposição desses números na reta, como eles estão colocados lá na reta. Aí sim, fica bem fácil de compreender. Outra coisa, antecessor e sucessor, né, que foi falado aqui anteriormente. Eu tenho, por exemplo, eu tenho 1, o numeral 1. Quem é o antecessor de 1? Olhando na reta, é o 0. Quem é o sucessor de 1? Olhando na reta, é o 2. Agora, quando eu venho e coloco bem aqui, quem é o antecessor do menos 1? Olhando na reta, quem é o antecessor de menos 1? Vai ser quem? O menos 2. Quem é o sucessor de menos 1? É o 0. Quando se trata de um número negativo, nós temos que prestar muita atenção, porque nós temos que levar em consideração a posição do número lá na reta. Se ele está próximo do 0, mais próximo, ele é o maior. Quanto mais distante do 0, menor será esse número, ok? Comparação de números inteiros, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Módulo ou valor absoluto. O que é módulo? Módulo é o valor que representa a distância entre um número e 0. Então, vamos colocar primeiramente os números na reta. Ó. 0, 1, 2, 3, 4, e eles são infinitos. Menos 1, menos 2, menos 3, e eles são infinitos. E como eu acabei de falar, o módulo é a distância do número até o 0. É o valor que nós vamos determinar. Olha só, ele é representado por duas barrinhas verticais. Isso aqui é módulo. Mas vamos esclarecer melhor o que é o módulo. Por exemplo, eu quero o módulo de 3. O módulo de 3 é, na verdade, a distância do 3 até o 0. Olha só. 1, 2, 3. Então, são 3 pontos. São 3 unidades. Ó, 1, 2, 3. Então, o módulo de 3, 3. Quando se trata de número negativo, módulo de menos 3. O menos 3 está bem aqui, ó. Então, do menos 3 até o 0, qual é a distância? 1, 2, 3. O módulo de menos 3, 3. Independente do sinal, o módulo do número negativo é o valor absoluto do número. Ok? Próxima aula continuaremos.